Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre os Estados Unidos, uma grande potência internacional. A princípio nós precisamos lembrar que os Estados Unidos têm aspectos muito diferenciados e muito particulares ao seu território, ok? Os Estados Unidos hoje está entre os maiores países do mundo, com uma área de aproximadamente 9.525.000 km². Não esqueça que os Estados Unidos passou por um processo de colonização de povoamento, portanto é considerado um país desenvolvido. Alguns fatos que nós precisamos lembrar é que os Estados Unidos, além de ser o segundo maior país do mundo, ok? Ele tem o predomínio do idioma inglês, ok? Tem 50 estados e tem estados descontínuos, como por exemplo Alasca e Havaí, ok? Os Estados Unidos têm um clima super diferenciado, né? Uma diversidade climática incrível, haja vista que ele está predominantemente entre as latitudes 30 graus a 50 graus, justamente numa faixa, né, acima do Trópico de Câncer, perfeito, e claro, entre as áreas do Círculo Polar Ártico, fazendo com que nós possamos ter uma diversidade climática muito grande nesse território. E é nesse contexto que nós podemos perceber que nas áreas dos Estados Unidos nós temos alguns climas, como por exemplo o clima subtropical, ok? Temos o clima também aqui desértico, ok? E temos o clima temperado, que predomina bastante no continente americano, além de termos algumas áreas climáticas diferenciadas em algumas sub-regiões dos Estados Unidos. Diante dessa diversidade climática, nós temos uma heterogeneidade vegetal, ou seja, possui inúmeros biomas, assim como também um relevo bastante irregular e variado, onde nós vamos perceber basicamente que aqui nos Estados Unidos, no lado oeste, nós temos o predomínio das áreas das montanhas rochosas, e do lado leste nós já temos os Montes Apalaches. Além da presença de montanhas e cordilheiras, nós temos também planaltos, áreas de planícies e áreas de depressão. Não esqueçamos também que os Estados Unidos têm uma hidrografia bastante densa e caudalosa, com inúmeros rios, né, que já falamos por aqui no canal. Tudo bem? Além disso, nós precisamos lembrar que os Estados Unidos passaram por um processo de formação territorial com uma colonização de povoamento. Ok? E essa colonização de povoamento, onde você teve inicialmente a formação de 12 colônias, mais tarde a 13ª colônia, está diretamente relacionada ao fator de navegação, à forte imigração provocada pela questão da contrarreforma que estava acontecendo no continente europeu e, claro, pela necessidade de buscar recursos naturais ou riquezas naturais. A independência dos Estados Unidos, né, a formação no caso da independência das 13 colônias, ela vai acontecer em 4 de julho de 1776. Aos poucos, os Estados Unidos foi entrando em processo de expansão para o ocidente, a famosa expansão para o oeste, ok? Através do Destino Manifesto, a gente vai ter ali a questão da divindade, né, onde os Estados Unidos acreditava e vai exatamente divulgar isso como se fosse a vontade de Deus para que eles pudessem expandir seu território para o lado oeste, ok? Não esqueçamos que tem uma distribuição de terras bastante diversificada, e essa distribuição de terras aconteceu justamente para gerar o cultivo, haja visto que o grande objetivo não era explorar o território em si, mas garantir um novo povoamento e garantir, acima de tudo, a formação de uma nova pátria para as populações que estavam fugindo das áreas da Europa, ok? Entre os principais impactos, nós vamos ter os etnocídios, ou seja, algumas etnias, né, algumas culturas indígenas foram dizimadas, foram perdidas, assim como o genocídio, né? A gente vai ter, acima de tudo, a redução das tribos que estavam ali nas áreas antes da chegada da população que vai formar os Estados Unidos, ok? Outro fato que nós precisamos lembrar dos Estados Unidos, não esqueçamos que ele tem uma população absoluta de aproximadamente 340 milhões de habitantes, a sua densidade é bastante irregular, mas a gente percebe que a população é bastante diversa na questão cultural e, claro, na composição étnica. Nós temos hoje predominantemente 77,5% da população branca, 13% de afro-americanos, 5,4% de asiáticos e 1,2%, né, de indígenas. Não esqueça
que essa população, e claro, nós não podemos esquecer também que 16,3% da população é composta por pessoas de origem hispânica ou latina. Haja vista que existe o sonho americano, né? As pessoas, o imigrante tenta entrar nos Estados Unidos, mesmo que ilegal, para conseguir melhorar suas condições de vida. E vem muitas pessoas do contexto latino-americano, em especial os mexicanos, assim como pessoas de outras áreas, né, em especial os próprios árabes e asiáticos. Perfeito? Não esqueçamos que a distribuição da população ela é bastante irregular, ou seja, a população é mal distribuída. Tem áreas, né, com uma densidade populacional muito grande, que são essas áreas mais escuras, ok? E tem áreas fracamente povoadas, que são as áreas mais claras, ok? Portanto, fazendo com que a população esteja mal distribuída. Não esqueça que a população é predominantemente urbana, a população norte-americana está passando por um processo de transição demográfica, perfeito? Nós temos, portanto, os Estados Unidos sendo marcado por uma baixa natalidade, uma baixa mortalidade, um baixo crescimento vegetativo, fazendo com que a população esteja ali numa faixa etária entre a população adulta já em processo de envelhecimento, ok? Existe também uma diversidade religiosa, né? Apesar da diversidade religiosa, mas nós temos o predomínio do protestantismo. O idioma, né, predominante é o idioma inglês, ok? E claro, o IDH super excelente nos Estados Unidos, ok? Em relação à questão dos fatos, aliás, dos aspectos econômicos, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que os Estados Unidos é a economia mais desenvolvida da América do Norte e possui um parque industrial incrível, super moderno e uma agropecuária super avançada. E quando a gente chega nesse contexto aí dos Estados Unidos, a gente precisa lembrar do setor primário. O setor primário dos Estados Unidos é bastante diversificado e moderno, possui intensos investimentos em tecnologia e, claro, tem altos investimentos no setor primário, com altos investimentos na agricultura, com altos investimentos na pecuária e várias outras atividades, né, exploradas nesse setor, ok? Os Estados Unidos está entre os maiores produtores de alimentos também no espaço mundial. Além disso, nós temos o setor secundário, que é formado por um parque industrial tecnológico moderníssimo e diversificado, onde ela se destaca, não esqueça, na indústria automobilística, aeronáutica, química, impressão 3D, farmacêutica, bélica e alimentícia. Ok? Então faz muita diferença. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos, como ele investe muito em tecnologia, investe muito em mão de obra, ele acaba tendo um parque industrial super completo, né? E, claro, acima de tudo, bastante produtivo. Ok? Mas não esqueçamos, acima de tudo, do setor terciário norte-americano, ok? Ele possui uma ampla oferta de serviços, né? Pois é um dos principais polos financeiros e comerciais do mundo, ok? É onde estão as maiores financeiras do espaço mundial. Um fato que nós precisamos lembrar também, dentro dos aspectos econômicos, são as áreas econômicas dos Estados Unidos. Nós temos 5 grandes áreas super importantes, né, nas áreas norte-americanas, ok? Vamos até elas. Nós temos as planícies centrais, onde você tem o destaque para o trigo e a produção de milho. Oeste, onde você tem destaque para a pecuária bovina de corte, ou seja, a criação dos bois. A fruticultura, que é o cultivo de frutas e extração de minérios. A área sul, né, que tem a fruticultura, são as fruit belts, né, e a produção se destacando principalmente na produção de laranja e derivados, arroz, tabaco, cana-de-açúcar. A costa, as áreas do Pacífico, né? Super importante aqui também na fruticultura irrigada, a extração de petróleo e, claro, a área industrial do Vale do Silício, onde você tem a formação de tecnologia, portanto, a presença de tecnopolos. Mas não podemos esquecer que nós temos também o Nordeste norte-americano, ok? Onde os Estados Unidos se destacam por uma industrialização super tradicional, ok? Como a siderurgia, como as siderúrgicas, temos as automobilísticas, a indústria química, a metalúrgica, que é a produção de metais, a eletrônicas, as hortaliças, a pecuária leiteira, né, que é a produção justamente de leite, e, claro, a moderna avicultura. Então nós podemos perceber que os Estados Unidos é super moderno e, claro, consequentemente, um grande líder da economia mundial, fazendo frente a inúmeras economias, como a economia europeia, como a economia asiática. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.